É o seguinte, num 16 de agosto, e assim, tem que falar porque, embora seja histórico, fala um pouco da Revolução Francesa, que eu adoro dar porrada na Revolução Francesa porque ela merece. E quando eu bato na Revolução Francesa, eu bato nos professores de história esquerdista, eu bato nessa galera que propaga a ideia de que aquilo ali foi uma maravilha, aquilo ali funcionou muito bem, aquilo ali foi, nossa, sensacional. Esse tipo de argumento que a gente escutou na escola e depois a gente dá as velhas, a gente vê que isso não foi verdade, né? Então, num 16 de agosto de 1792, a gente falou no outro dia desse cara aqui, o Maximilien Robespierre, apresentou uma petição na Comuna de Paris, na Assembleia Legislativa lá, que exigiu a formação do STF, não, do Tribunal Revolucionário, lá da Revolução Francesa. E essa foi uma instituição do Tribunal Revolucionário que rapidamente se transformou numa máquina de terror e de violência. Ele tinha sido idealizado para julgar rapidamente os inimigos da Revolução. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido, igual a eleição no Brasil. Tem que ser rápido, o resultado tem que ser rápido. Sabe como é que é o mágico, né? O mágico, para produzir o efeito nas coisas que ele faz, tem que ter velocidade. Senão você não produz o efeito no negócio, né? Tem que ter velocidade. Sumiu. Ih, cara, dei porrada no microfone aqui. Derrubei o microfone. Cadê o negócio que tava aqui? Sumiu. Não é assim que o mágico trabalha? É. A gente tem mágico aí na República, né? Então, ele foi desenhado para ser uma corte revolucionária rápida, tá? Porque ele tinha que julgar os inimigos da revolução, os antidemocráticos, aqueles que atentavam contra o Estado democrático de direito e aqueles, né, que tentaram ali, por meio de artimanhas, abolir o Estado democrático de meio violento. Esse tipo de coisa que a gente já ouviu falar também tinha naquela época, né? Bastava você ter uma opinião contrária e o pessoal dizia que você era um traidor, né? Você era um bolsonarista. E essas pessoas não mereciam um rito tradicional, tinha que ser um julgamento muito mais rápido, porque era muita gente para você julgar. Então, ele acabou, foi criado rápido, no instante seguinte ele começou a ser utilizado contra os inimigos políticos, os rivais, fortalecer o poder dos líderes revolucionários, foi usado para tudo, mesmo para fazer justiça. Acabou operando como um tribunal de exceção, onde a acusação era quase sempre uma sentença de morte. Este quadro que vocês estão vendo aí, eu vou me sair aqui e explicar. Este quadro se chama, é um quadro que mostra a antessala desse tribunal. E essa área do tribunal se chamava o Salão dos Passos Perdidos. O Salão dos Passos Perdidos diante da inutilidade. Meu amigo, a perda de tempo de você já está condenado à morte. Você está passando o Salão dos Passos Perdidos. Se tem alguma esperança, ela morre nesse caminho ali para o Tribunal Revolucionário. Então esse tribunal funcionava ali de forma implacável. E aí você vê, eu trouxe Luiz Felipe falando do judiciário, criando todo esse contexto, coincidiu. E como tudo casa, o problema que o Brasil está vivendo hoje aí de essa crise no judiciário, né, essa ditadura. Essas audiências que aconteciam lá eram rápidas, muitas vezes ali durando alguns segundos. Já vimos isso aqui no STF também, mesma coisa. Né? Rapidamente você vai lá e condena a moça do batom a 17 anos. Né? O direito à defesa era quase sempre inexistente, igual a gente está vendo aqui. Os juízes escolhidos por sua lealdade, puta que eu pariu, igual, né? Todos os juízes pela lealdade ali ao regime. Raramente eles questionavam as evidências, por mais frágeis que elas fossem. E as sessões eram públicas, as multidões lotavam ali as salas para assistir ao espetáculo macabro, que mais parecia um teatro de horror.
A guilhotina, situada na Praça da Revolução, em Paris, tornou-se um símbolo macabro desse período. Tudo que era julgado ali terminava lá na guilhotina. E durante esse período de terror, que durou de praticamente um ano ali, entre 1793 e 1794, o tribunal, essa maravilha aí da democracia francesa, do liberté, égalité, fraternité ou la mort, ele foi responsável pela morte de entre 16 a 20 mil pessoas condenadas à morte. O regime de terror atingiu seu ápice com uma lei chamada Lei do 22º, que foi decretada em 1794, que, não satisfeito com a celeridade do julgamento das execuções, tornou as coisas ainda mais rápidas. A Lei do 22º. Então, essa lei eliminava a necessidade de que você precisasse apresentar o mínimo de provas em relação a qualquer suspeito, né? Qualquer um que pudesse ser considerado inimigo da Revolução, nem provas mais você precisaria se preocupar em demonstrar, bastaria você apontar a mera suspeita, já garantia uma condenação. O tribunal não poupou ninguém, tá? E entre suas vítimas esteve ali figuras notórias como a própria Maria Antonieta. Teve o Danton, se fudeu também, matou um monte de gente, depois meteu ele na guilhotina. Também foi guilhotinado o próprio Robespierre. Se fudeu. Tá lá no colo do capeta e sem a cabeça. Robespierre, o principal arquiteto do terror, morreu pela corte, tá? Então, os seguidores do Robespierre também foram guilhotinados. Todo mundo foi guilhotinado. Nesse período, até aquelas 16 carmelitas lá do Compiègne, que a gente já contou a história aqui, também passaram por ali. E o interessante é que eles acusavam elas de fanatismo religioso, recusa em prestar juramento à Constituição Civil do Clero, que eles inventaram uma Constituição só para a igreja, né? E todo mundo tinha que negar a Deus e jurar a Constituição nova deles. O interessante é que as carmelitas, quando foram para a guilhotina, elas disseram que elas foram em sacrifício para que período de terror ele terminasse. E ele terminou 10 dias depois da execução delas. Acabou. Acabaram com esse período, né? Então, isso ficou... Eu lembro quando eu li essa história pela primeira vez, eu falei, caramba, o martírio delas funcionou. Tá muito claro aqui. Foi nesse tribunal que passou todas as determinações para aquela chacina lá em Vendéia, que a gente já comentou aqui, tá? Aquela revolta contra-revolucionária lá que foi brutalmente reprimida, que eles esvarrem para debaixo do tapete de tão feio que foi o massacre lá em Vendéia. Assim, milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo sem julgamento nenhum pela 22ª lá em Vendéia. Foi classificado Vendéia como genocídio. Teve até um professor universitário recente, perdão, professor universitário não, um jurista, não sei se é italiano, que ele pegou todo o arcabouço jurídico atual e aplicou em cima do caso de Vendéia e falou, foi um genocídio. Porque os professores marxistas, eles defendem na academia que a gente não pode usar o termo genocídio para Vendéia, porque o termo foi criado no contexto da Segunda Guerra Mundial. Seria um anacronismo. E a galera da academia fala, meu amigo, a gente tá só arrumou um nome pro negócio depois. Não é dali para frente. Que é aquele negócio. Tem um termo jurídico, né? Quando você anula tudo, o ex tunc, aí tem um outro ex, o pessoal do direito aí que vai saber. Quando você dali para frente é que tá valendo.
Não, você só classificou o negócio por exemplo, eles mesmos não argumentam, eles olham para o passado e chamam um cara lá de trás, de 1000 anos atrás, de racista, mas não usa o mesmo critério para o caso do genocídio, como pegou mal para o lado deles. Essa honestidade intelectual que normalmente essa turma tem, né? Nenhuma. Surgiu também nessa época, contra o tribunal, a reação termidoriana. Já ouviram falar disso? A reação termidoriana, que começou ali em 1794, julho, lá no meio do ano, e junto com as carmelitas, com o martírio delas, a reação termidoriana foi fundamental para o fim do período de terror, né? Contribuiu ali para a queda do Robespierre e sinalizou de uma maneira muito clara para todo mundo o colapso que havia acontecido do próprio sistema judiciário. Então, o Tribunal Revolucionário foi rapidamente desmantelado. Olha a mensagem que eu mando para a equipe do Chandaré, desembargador, juiz, perito, aquela turma toda lá. Sabe o que aconteceu depois do movimento termidoriano, das carmelitas, daquilo tudo, quando eles foram encerrar o tribunal? Todos os funcionários do tribunal, todos, os juízes, jurados, acusadores, todos foram, os colaboradores do tribunal para fazer a máquina funcionar, todos foram presos e levados à guilhotina. Todos tiveram que pagar pelos seus crimes. Então a máquina de terror que eles ajudaram a operar voltou-se contra eles, trazendo ali uma espécie de justiça poética, que eu poderia dizer, ao fim desse capítulo tremendamente sangrento da Revolução Francesa. E, ao final, o Tribunal Revolucionário, que a galera esconde dos livros de história, esconde, o tribunal deixou um legado de medo, desconfiança e um lembrete aí sombrio de como a busca por poder e controle pode transformar qualquer tipo de ideal, qualquer frase bonita, se transforma tudo isso num pesadelo de opressão e morte. Aí, seguindo aqui, ó, este maluco aqui, com essa pinta dessa cabecinha chata de bater bife ali, é o Robespierre. Olha ele aí. Já foi tarde, meu filho. Aí aquela tradicional imagem ali que eles ficam glorificando da queda da Bastilha. Eu acho uma palhaçada, cara. A Bastilha já tinha quase um século que ela já não era mais uma prisão, como tinha sido no passado. Quando eles derrubaram a Bastilha, ela tinha uns 4 ou 5 prisioneiros de crime comum, um negócio desse tamanho, com 4, 5 prisioneiros. Ela era, na verdade, um grande depósito de munição, de explosivo, pólvora, de armamento ali dentro da Bastilha. E quando os caras foram lá e derrubaram, o termo derrubar não, eles invadiram a Bastilha, eles queriam fazer isso justamente para pegar os armamentos que estavam lá dentro, pólvora, e a grande comemoração deles é no sentido de que eles conseguiram, a partir desse ponto, se armar e muito. Não tem nada a ver com, você viu, o argumento é não, derrubamos aquele negócio que representava a opressão. Cara, a Bastilha tinha sido uma prisão há mais de um século atrás, com o que os reis faziam lá de seus exageros, seus erros, suas perseguições, mandava prisioneiro para lá, era torturado e tal. Já tinha um século que isso tinha acabado. Você tinha lá o prefeito ali da Bastilha, junto com meia dúzia de soldados, uns caras lá. O prisioneiro que estava lá, quando ele estava na cadeia, tinha um cardápio para ele escolher a refeição do dia. Que você prefere comer um frango? Tem um ganso aqui com laranja. O que você prefere? Aí o cara, não sei, hoje eu acho que eu vou nessa picanha aqui com farofinha. Nesse estilo, você tinha um cardápio na prisão, não era um negócio como eles pintam. O que eles queriam era basicamente o que estava lá dentro. O prefeito da Bastilha, sabendo desse negócio popular, convidou o pessoal para entrar, para fazer um jantar, jantaram, conversaram, calma, peraí e tal.
mandou um coronel dele e falou assim, ó, quando a gente sair daqui, meu amigo, exploda o paiol com tudo dentro, que essa galera só tá aqui pra querer se armar e vai ser uma merda na cidade, essa galera toda cheia de arma, cheia de pólvora. Aí o cara hesitou. Não fez o que tinha que fazer. Morreu ele, morreu os guardas, morreu o prefeito, levaram o cara pra fora, o velhinho, que tinha sido super gente boa com eles, cara. Levaram eles pra rua e decapitaram o cara na rua, igual o Al-Qaeda, assim, cortando o pescoço do cara, arrancando a cabeça dele fora do lugar. Demônios, né? Demônios, tremendos demônios. Tá? Aqui uma imagem do. Lembra que eu falei do Termidoriano? Isso aqui é o golpe do 9 do Termidor. A Revolução Francesa mudou os nomes dos meses. O 9 do Termidor era, sei lá, julho. Mudaram o nome dos meses. Cara, até que pariu, mano. Um zaralho completo que eles fizeram. Então, na Assembleia, o Robespierre já tinha feito uma caça às bruxas lá na Assembleia, matou uma porrada de gente. E quando ele chegou lá de novo, acusando todo mundo, acusando geral, o neguinho falou assim: não vai fazer duas vezes a mesma coisa, não. Foi aí que prenderam ele, foram atrás dele para prendê-lo, porque falou: não, se não deixar esse cara solto, ele vai matar todo mundo de novo. Aí se fala que é o golpe do 9 do Termidor, quando 9 do dia, Termidor do mês, no dia em que o pessoal se revoltou contra ele, quando ele foi lá ameaçar a Assembleia novamente e que o pessoal sentiu o cheiro que ele ia de novo querer matar um monte de gente. Aí o pessoal já fez a passagem dele. Eu gosto assim, amostradinho. Foi lá no meio de todo mundo falar o que ia fazer. Amostradinho. Tinha que trazer o cara do que faz o cara que faz o amostradinho. Eu gosto assim. Tinha que trazer ele para fazer uns cortes aqui com um palhaço. Amostradinho. Porra. Beleza? Tem. Esse ponto aqui é um outro ponto que eu queria falar desse período, porque ele também acontece numa data como hoje, mas só que foi em 1793. Isso estreou um negócio que aconteceu na Europa. Eles chamam de Levi en masse. Francês. Que é recrutamento em massa. Por que é interessante falar isso? Porque não só porque aconteceu num dia como hoje, só que foi 1793, mas isso moldou a maneira como o mundo até hoje faz recrutamento. A Ucrânia está fazendo, a Rússia está fazendo. E esse foi o primeiro momento. Eu vou falar como é que foi e depois eu digo como é que era antes. Vocês vão identificar nisso aí várias coisas interessantes sob o ponto de vista do liberté, égalité, fraternité, que é o seguinte. Ali em agosto de 1793, a Revolução tinha tomado a decisão que eles mudariam o curso da guerra e da história, fazendo esse tipo de recrutamento. Esse decreto foi emitido pela Convenção Nacional e ela ordenava a mobilização em massa da população como um todo para defender a França que estava sendo ameaçada. É interessante porque eles criam um ambiente de guerra contra todas as monarquias do mundo. A Revolução Francesa fez isso, declarou guerra contra todas as monarquias do mundo e depois eles falam assim, estamos sendo ameaçados nas nossas fronteiras e eles invadindo os outros, né? Deixa eu ligar o ventilador que tá foda. Eita! Então, o decreto dizia o seguinte: todos os homens entre 18 e 25 anos foram todos foram convocados para o serviço militar, enquanto o restante da população era chamada para contribuir de outras maneiras no esforço das guerras que eles mesmos causaram ali nos vizinhos. Então, o tal da Levie en masse não foi apenas uma convocação militar, mas também uma mobilização total da sociedade para o esforço de guerra, coisa que
nunca tinha acontecido na história da humanidade. As fábricas foram transformadas em oficina de armamento. As mulheres foram organizadas para fazer uniforme, cuidar de ferido. Os mais velhos assumiam papéis de suporte logístico. A nação inteira, de maneira obrigatória, se levantou para enfrentar a ameaça externa que a Revolução mesmo tinha causado. Transformou a guerra num tremendo evento nacional e coletivo. O impacto disso foi imediato, porque as tropas francesas, que antes eram pequenas, desmoralizadas, mal organizadas, receberam esse esforço estupendo de gente e material democraticamente. Se você não participasse disso, você poderia morrer na porta de casa, né? O exército revolucionário cresceu muito rápido, passando de cerca de 600 mil soldados. De repente, já tinha mais de 1 milhão. E aqui está um dos motivos das vitórias napoleônicas nessas batalhas. Napoleão é um grande estrategista, mas a França era o país que tinha mais gente disponibilizada para batalhas. Então era difícil, né, você vencer isso se a França resolvesse jogar 1 milhão de soldados em cima do teu território, né? Então essa força aí permitiu que a França resistisse às coalizões que estavam sendo feitas do estrangeiro. Você é vizinho da França ali. Tá ali a Alemanha, Itália, Bélgica, tá todo mundo ali em volta. Aí, de repente, os caras declaram guerra para todo mundo, a galera se junta, né? A galera se junta ali para tentar resistir a isso aí. Mas a grande convocação também trouxe um monte de consequências internas, consequências até complexas. A medida gerou um descontentamento em diversas regiões da França, especialmente entre os camponeses. Tirou a mão de obra do campo. Não conseguia produzir para atender o país e nem conseguia produzir para atender a própria fome, né? Então, o pessoal do campo reclamou muito, resistiam à ideia de abandonar a sua terra, a sua família, para lutar uma guerra contra... Por que a gente está lutando com a Áustria? A Áustria não fez nada para a gente aqui, por que a gente está invadindo a Áustria? Ah, porque lá é a monarquia e a gente tem que derrubar agora esses sistemas todos e tal. O cara do campo fala, puta que pariu, tô perdendo meus filhos numa guerra maluca aí. Em áreas como a gente já contou aqui, como a Vendéia, essa insatisfação se transformou numa revolta ultraviolenta, que foram brutalmente reprimidas ali pelo Tribunal Revolucionário, que a gente acabou de falar. E essa mobilização gigantesca também intensificou o controle estatal sobre a população. A garra do Estado chegou na sociedade toda. Olha os elementos, tá? A guerra acabou se tornando uma justificativa para o aumento dessa vigilância, da repressão, né? E com o governo monitorando de perto a população e o cumprimento dessas obrigações, tudo imposta por esse decreto democrático, criou-se também um grande momento de vigilância, de opressão para todo mundo, o tempo todo. Aqueles que resistiam a essa mobilização ou tentavam fugir eram tratados como traidores, entregues lá para o tribunal e sujeitos às piores punições, como aconteceram. No campo de batalha, a Levi-Mas teve um efeito tremendamente transformador, porque o exército revolucionário, composto ali por cidadãos comuns, lutava com um fervor ideológico, porque tinha toda a doutrinação no treinamento para o cara entrar no campo de batalha acreditando que ele estava defendendo ideais universais, né, a liberdade dos povos. Você estava ali fazendo um negócio belíssimo, que você ia ganhar até sua entrada no céu por causa do sacrifício, esse tipo de coisa.
Então, você deixou de ter um soldado normal como tinha antes, passou a ter um soldado ideológico. Então, o cara era doutrinado com a ideia de defender a república, os ideais da revolução, tal. Então, os soldados ficavam com uma motivação super poderosa ali, que refletiu em vários sucessos militares. Por outro lado, a mobilização, a guerra para tudo quanto é lado, acabou representando também uma terrível perda humana. Morria gente igual barata. As batalhas travadas pelos exércitos massivos da França também resultavam em perdas massivas, consumo massivo então você tem convocação massiva. Tem que massivamente produzir comida, produzir fardamento, produzir armas, vai para as batalhas, você também tem perdas humanas massivas, com a França inaugurando a era de milhões de mortos em batalha. A guerra, que deveria proteger a revolução, acabou por consumir toda aquela geração de jovens franceses, quanto que as vidas foram praticamente sacrificadas ali no altar da revolução. Ou seja, é demoníaco o negócio mesmo, sacrifício humano praticamente. Esse conceito de Levi-Mas se tornou um precursor da conscrição moderna, né? E alterou para sempre a forma como os países fazem convocações. O cara, todo mundo tomou fumo em volta, falou, vou fazer a mesma coisa. Então, a França, ao se mobilizar integralmente a população para o esforço de guerra, mostrou para o mundo que uma nação poderia se transformar numa máquina de guerra, a nação inteira, criando ali uma força militar gigantesca e quase que imbatível. O impacto não se limitou somente ali no campo de batalha, ela fortaleceu o poder do Estado, fortaleceu a revolução, ampliou a capacidade de controle da população, de controle político, de controle dos inimigos e colocou aquela coisa de que a sobrevivência da revolução, a sobrevivência da nação estava acima de qualquer outro direito. Então eles criam a revolução, fazem um monte de merda, arruma guerra com todos os vizinhos, depois pega o teu filho para ir para a guerra, para ele morrer, para que esta revolução não termine. Essa porra é demoníaco. Então, a Revolução Francesa começa com promessa de liberdade, igualdade, fraternidade, e agora pedia o sacrifício total de seus cidadãos para manter esses ideais vivos. Um negócio romântico, né? Belíssimo, com o sangue dos outros, né? O período de convocação em massa, mobilização em massa, perdurou durante o restante das guerras napoleônicas, né? Influenciou todo o fluxo de história militar e política da Europa como um todo. E a Levi-Mas mostrou que, em tempos de crise, uma nação poderia convocar não apenas os seus soldados, mas todo mundo, todos os cidadãos, coisa que não acontecia no passado, porque era muito mais democrático, porque antes desse Levi-Mas, antes de 1793, a convocação militar, e na maior parte da Europa, seguia um modelo muito mais restrito, muito mais tradicional. O recrutamento militar estava principalmente centrado nos soldados profissionais, nos voluntários, e tudo sempre numa escala menor. As conscrições ali, os conscritos é aquele cara que está no começo do processo seletivo militar, não envolvia toda a população, os soldados eram pagos, os soldados eram treinados regularmente, formados por exércitos permanentes, e muitas vezes recrutados ali entre os camponeses, trabalhadores urbanos que buscavam uma alternativa àquela vida agrícola, né, que tinha baixo salário. Então o cara usava a Força Armada como era profissional, como até um meio de ascensão social, onde ele podia dar uma condição melhor para a família dele. E
antes da Revolução Francesa, como os exércitos eram pequenos e profissionais, as batalhas também eram pequenas. E normalmente elas aconteciam fora das cidades. Você marcava um campo aberto para ir lá resolver as coisas. Não matava as mulheres, as crianças, os idosos, não destruía a cidade, não destruía a capacidade produtiva, não destruía a parte agrícola, a parte pecuária, não destruía nada disso. Aquilo era feito, a pessoa resolvia as suas diferenças num determinado campo de batalha. A Revolução Francesa traz esse conceito de convocar todo mundo, reúne o maior exército possível, vai lá, mata todo mundo, destrói a porra toda. Foda-se a cidade, as crianças, os idosos, fome, foda-se. Vitória da revolução, dos ideais. Isso é que é importante. Nós vamos vencer. É liberdade, fraternidade. Enfia a faca no pescoço do cara. Tô sendo fraterno. Toma aí, ó. Arranca a cabeça do outro aqui, ó. Igualdade. É demoníaco, né? Então, antigamente, no tempo de guerra, as monarquias elas podiam convocar as milícias locais, os soldados profissionais, os voluntários, quem quisesse participar, recebia uma grana para isso. Mas essa galera normalmente era mal treinada, tal. Apenas esporadicamente que aconteciam as guerras. Então o pessoal fala Idade Média, período atrasado. Ah, claro, foi tremenda numa evolução. A Levi Massi, para você convoca todo mundo, mata quem não quer participar, né? Isso é um avanço, né? Antes era um atraso, né? Você quer participar da guerra, voluntário, à vontade. Tem um exércitozinho pequenininho ali, a gente vai lá, resolve nossas diferenças. Isso é um atraso, porra. Vai fazer uma guerrinha lá num campo de batalha, não sei aonde. Porra, olha a oportunidade aqui de matar todo mundo. Então, ou seja, quando as pessoas falam que a Revolução Francesa, esse período foi um período de grande avanço, é sob o ponto de vista do diabo, né? Do capeta. Foi um grande avanço. Pô, antes morria 200 pessoas na batalha ali. A gente fala aqui, né? Falamos no outro dia, batalha de Aljubarrota, São Mamed, batalha daqui, dali, até Alcácer Quibir, morreu lá, Dom Sebastião, fora da cidade, lugar deserto, tá? Ia resolver lá a parada. A população civil ficava fora disso. Existia essa nobreza na Idade Média. Aí vem o espírito republicano, que é nobreza é o cacete, matem todos. Espírito republicano. Pois é. Então, continuando, os governos antes podiam impor cotas de recrutamento, só que em determinadas regiões. Olha, falava assim, ó, nós estamos sendo invadidos, a gente vai precisar de mais soldados. Aí falava assim, pô, sei lá, você de Compiègne, eu preciso que vocês mandem 200 soldados. O pessoal fala, pô, aqui na região a gente só tem 120. Cara, dá teu jeito aí que a gente está sendo invadido. Se a gente não segurar os caras lá, eles vão chegar na tua cidade. Então, deixava para a cidade a escolha daquela quantidade de soldado para fornecer para a guerra. Diferente da convocação massiva ali e universal. A diferença é abissal. É abissal a diferença entre os dois períodos e o que veio acontecer depois disso, tá? E deu no que deu. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais imagem para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é a parte dos conscritos. Ah, tem uma parte interessante que é o seguinte. Olha que coisa linda isso aqui. Que coisa linda. E aqui é o seguinte. Essa é uma placa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá da França. Já vou chegar nos comentários aí. Onde. Isso aqui é uma piada patética, né, cara? Olha lá o olhinho da maçonaria lá em cima. 26 de agosto de 1789, no calor ali da Revolução Francesa. Isso aqui é uma mal patacoada da história. A Assembleia Nacional Constituinte adotou a Declaração dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sabe qual a diferença de homem para cidadão?
O cidadão é o cara que participa da política, que é diferente do cidadão comum, do homem comum que não participa da política, é um homem menor. O cidadão é um cara maior, ele participa da política. Então eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que tornaria ali, por incrível que pareça, né? Porque ele tinha uma escrita interessante, mas a prática que acontecia ali na rua era completamente diferente do que a galera que estava na rua matando foi a mesma que escreveu isso. Aí você fala, porra, tem um negócio aqui esquisito, a esquizofrenia no texto, não é possível. Porque, inspirados ali pelos ideais, saiu um texto belíssimo, né, que falava, o primeiro artigo falava que os homens nasciam e permaneciam livres e iguais nos seus direitos. E toma guilhotina lá fora. Toma arrancar a cabeça de velhinho, matar, estuprar as mulheres. Aí eles escrevem ali nesse mesmo momento, né? Os homens nascem livres e permanecem livres, iguais em direitos. Tinha lá também a ideia de que todo cidadão tinha direito inalienável, como a liberdade de expressão. Deu até coceira no ouvido. Tinha direito à propriedade, tinha direito à segurança, né? E o ponto central era a soberania desses direitos do cidadão. A declaração dizia que essa soberania ela residia essencialmente na nação e que nenhuma autoridade poderia existir sem o consentimento do povo. E você tinha todas as autoridades daquele período fazendo o que faziam sem o consentimento do povo. Lembra até a Constituição do Brasil, né? Aquela palhaçada lá, carta de intenções. Eu falo para todo mundo, você vai comprar a Constituição do Brasil, não faça isso. Faça assinatura, porque ela está mudando tanto o tempo todo que você tem que fazer uma assinatura. Você não pode comprar um exemplar, você vai estar desatualizado, não vai servir para nada. Um dos artigos mais poderosos dessa declaração, feita nesse período, reconhecia o direito dos cidadãos de resistir a qualquer tipo de opressão. Isso aqui é uma palhaçada, né, cara? Então, isso legitimava, né, a Revolução como uma grande resposta às injustiças do ancien regime, do antigo regime, que eles diziam que o que era o opressor era o que tinha antes. O que eles estavam fazendo ali era maravilhoso, era lindo. Isso tudo estava sendo construído contra a repressão anterior, né? A declaração também assegurava a liberdade de opinião, inclusive a liberdade religiosa, tá? E afirmava que ninguém poderia ser perturbado por suas opiniões. Ao mesmo tempo que eles estavam decapitando as carmelitas. É esquizofrênico, né? Mas é bem claro essa coisa revolucionária do descolamento do discurso do canto da sereia com a prática, né? Um dos pilares da declaração era a ideia de que leis deveriam ser justas e leis deveriam ser aplicadas igualmente a todos. Estabelecia que ninguém poderia ser acusado, ninguém poderia ser preso, ninguém poderia ser detido, exceto naqueles casos determinados por lei. Aí sai a 22ª, Tribunal Revolucionário, não precisava ter prova. Então, vocês sentiram o descolamento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eles mostram, tá no livro de escola, falando, eles quando apresentam a Revolução Francesa pra gente, eles mostram esse texto. Olha como isso aqui é lindo, como isso aqui é sensacional, maravilhoso. Então, embora a liberdade fosse proclamada ali como um direito fundamental, estava acontecendo um período de terror. A liberdade de expressão foi severamente reprimida, enquanto ali dizia que era de pleno direito todo mundo. A liberdade de expressão dizia sobre o direito
e ao mesmo tempo o Tribunal Revolucionário, sob a justificativa de proteger a República, enviou milhares de pessoas para a guilhotina sem julgamento justo. A simples suspeita de traição já era suficiente. A igualdade, outro princípio central até do próprio lema. Liberté, égalité, e tu vai se fuder nessa porra. Tava lá no lema. A igualdade, princípio central, também comprometido, né? Porque enquanto a declaração falava de igualdade de direitos, na prática, mulheres, escravos e pessoas de outras colônias não receberam a tal liberdade. Todo mundo é livre. Aí você chegava à França, minha querida república. Você possui milhares de escravos nas suas colônias. Eles estão livres? Não. Todos são livres. Mas não, esses aí não. Mas e o Todes? Que você botou lá o Todes. E o Todes, como é que fica? Não. Essas demagogias, né? Falava que todo mundo tinha direito a participar das escolhas, sufrágio universal. Mulher pode votar? Não. Tá aqui, eu pariu. Sufrágio universal? Pô, mas só um pedaço da população podia votar? Falava da soberania popular. A vontade do povo estava acima de tudo. A soberania popular era um princípio fundamental. E, ao mesmo tempo, o ambiente extremamente centralizador, atacando todo mundo, matando todo mundo. Comitês que eles chamavam Comitê de Salvação Pública. Comitê de Segurança Geral do Povo. Liderados por figuras como Robespierre, com poderes ditatoriais, matando todo mundo, tomando decisão a torto e direito, fora da lei, sem consulta. Igual a gente está vendo aí no STF. Né? A gente tem um Robespierre aí com calvície. Temos. Então você tinha aquele ideal de justiça expresso na declaração, pregava a legalidade, pregava o devido processo penal. Execuções arbitrárias, sem julgamento, sem nada. Né? Então, direito à propriedade, estava escrito lá também, outro direito proclamado. E você vai lá e toma todos os bens dos traidores, toma todos os bens, todas as propriedades da igreja, dos nobres que eram acusados. Então, ele fala, direito à propriedade inalienável e tomando de todo mundo. É aquela história, né? Quando o esquerdista, o revolucionário fala alguma coisa, você tem que interpretar sempre de sinal trocado. Então, quando vem o Flávio Dino e fala assim, não, tudo que o Xandaré fez lá no tribunal tá dentro da lei. Tá dentro. Você vai lá e multiplica por -1. Você tem que estar sempre interpretando essa turma pelo contrário. O Lula fala lá, pô, as eleições foram limpas. Você vai lá e joga o -1. Opa, fraude. Tudo que o Xandaré fez foi legal. É ilegal. Eu confio no Xandaré. Não confio no Xandaré. O cara tá lá com o dedinho dele por trás, assim, né? O dedinho, não confia, não. Então, eu não poderia perder a oportunidade de falar aqui da Revolução Francesa, aquela pataquada que foi aquilo tudo. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.